Olá, pessoal, muito bom dia. Pessoal do Edital 6, sejam bem-vindos à nossa segunda capacitação agora sobre o preenchimento online do formulário de prestação de contas. Quer dizer que nós vamos dar mais 5 minutinhos para que o pessoal entre, para a gente poder dar início à nossa capacitação, tá bom?
Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar. Bom, primeiro dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, né, que atenderam ao chamado para essa segunda capacitação, agora sobre o preenchimento do formulário de prestação de contas digital. Vocês se lembram na capacitação 01 que nós fizemos lá em janeiro? Nós falamos, na hora que a Cecel tiver com um formulário prontinho online, nós faremos uma capacitação para vocês, tá? Então, chegou esse momento, né? A capacitação, o formulário online está ok. Nós já temos o link desse formulário. Esse link vai estar disponível a partir da semana que vem no site da Cecel. Lá no site do edital de vocês vai ter um ícone de prestação de contas e lá vai estar os links, tá? Eu vou pedir para a Lorena acessar esse link para a gente ir demonstrando para vocês o passo a passo do preenchimento desse formulário, que é um formulário que ficou bem simples, vocês vão gostar, né? Vai ter bastante tranquilidade para o preenchimento, mas vai demandar que vocês se organizem bastante antecipadamente com os arquivos. Então, a nossa sugestão é que lá na pasta que vai ter da Cecel, também vai ter o arquivo no Word. Então, que vocês baixem, tá vendo esse arquivo que a Lorena está mostrando? É no Word. Então, vocês baixem, vocês preencham esse arquivo do Word todinho. Por quê? Ele é exatamente o arquivo online, tá certo? Então, na hora que vocês preencherem ele inteiro, aí sim vocês falam, agora eu vou lá para o online, porque aí você só vai copiando e colando para não ter erro de você esquecer alguma informação. Então, a primeira coisa é baixar o formulário online. Então, nós vamos acessar o link, tá? Esse é um link que, tá vendo? Quando vocês clicam, ali já aparece edital 06, Cinemotion, edital de acervo e publicação. Aí você vai fazer um cadastro, tá? Você vai botar o seu nome, você vai colocar um e-mail para quê? Para que você receba o link do seu cadastro. Aqui você vai fazer a continha matemática para confirmar que você é ser humano e vai clicar em continuar. Então, quando você ir lá naquele e-mail, você vai receber no e-mail informado. Então, você vai abrir o e-mail. A Mariana vai botar ali, caixa de entrada, tá vendo? Ó, chegou ali o e-mail. Então, sempre que vocês forem preencher, preenchi só uma parte do formulário, agora eu preciso preencher a outra parte, você vai lá no seu e-mail para você acessar o seu formulário, que ele vai estar parcialmente completo, vai estar do jeito que você colocou as suas informações lá. Pode seguir. Então, ali, tá vendo? Ó, quando clica no link, já abre o edital, tudo certo. Ali você vai selecionar que é o edital 6. E o edital de vocês, ele tem um perfil de 3 tipos de proponentes. Tem proponente pessoa física, tem proponente pessoa jurídica de direito sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. O formulário de pessoa física e de pessoas com fins lucrativos é o mesmo. Ele se encerra na parte de prestação de contas do objeto. Já o formulário para pessoas sem fins lucrativos, ele é um formulário que, além da prestação de contas do objeto, ele tem a prestação de contas financeira, tá? Nós vamos optar por ver o formulário mais completo, que é o formulário de pessoas sem fins lucrativos. Então, quando chegar na hora que acaba o formulário das pessoas físicas e pessoas com fins lucrativos, eu vou dizer, olha, o formulário de pessoas com fins lucrativos e pessoas físicas, ele se encerra aqui. Quando você abrir o teu formulário, você vai ver que ele vai se encerrar ali e você não vai precisar fazer prestação de contas financeira. Então, é muito importante que na hora que vocês forem selecionar, vocês saibam a modalidade
de personalidade que você colocou aqui, tá? Para você não ir preenchendo uma prestação de contas daquilo que você não é. Então, nós vamos para sem fins lucrativos, que é a mais completa, porque eu já mostro ela inteira, mas eu vou mostrar onde é que encerra o sem fins lucrativos. Então, vamos lá. A Lorena está colocando ali o teste. CNPJ, o endereço, complemento, bairro, cidade, e-mail, o telefone, a identificação do projeto é o número do termo. Esse número do termo vocês vão conseguir naquele documento que vocês assinaram junto à CCEL, o termo de compromisso de vocês. Lá vai ter o número do termo, vocês precisam saber para poder informar aqui, tá bom? A vigência é a data que você assinou o termo até 12 meses, então é preciso vocês ficarem atentos. E se vocês precisarem ampliar o prazo de vigência, vocês têm o direito por mais 3 meses. Mas essa solicitação de ampliação de vigência, ela tem que ser 30 dias antes de encerrar o primeiro prazo. Então, se é um ano, você tem que calcular no 11º mês, você já precisa solicitar a prorrogação de prazo para mais 3 meses, tá? Se vocês forem precisar. Aí ali vem o objeto, que é o título, né, o nome do projeto. Depois vai vir o valor do seu projeto, né? Então, você vai inserir ali qual é o valor que o seu projeto recebeu. Aí vai vir aqui um resumo das ações executadas, né? Esse resumo, você vai fazer um parágrafo explicando as suas ações executadas. Por quê? Você vai ter que enviar o arquivo de ações executadas. E lá nesse arquivo que é que você vai prestar conta de fato. Então, nesse resumo da execução, é apenas um parágrafo, tá? Coloca ali, ó, trata-se do projeto tal, realizado no período de tal a tal, com uma série de ações executadas que serão demonstradas no anexo de comprovação dessas ações. Então, você já fez ali o seu encaminhamento que a CCL vai ter acesso à prestação de contas no relatório, no anexo exclusivo do ações executadas, que eu já expliquei lá na aula 1, como é que se monta esse anexo do ações executadas, tá? Agora é o acessibilidade. Você também precisa fazer um parágrafo introdutório do resumo das ações de acessibilidade que foram feitas. Então, se no seu projeto estava previsto Libras, se no seu projeto estava previsto audiodescrição, contratação de profissional, aquilo que você descreveu de acessibilidade, porque era obrigatório o item de acessibilidade, né? Então, você vai fazer um resuminho aqui, mas que você vai comprovar num anexo exclusivo. E aí, nesse anexo, você vai pôr fotos, você vai pôr links, você vai pôr tudo aquilo para comprovar que tudo que você colocou de acessibilidade você cumpriu, tá? Contrapartida obrigatória. Às vezes, no seu projeto, você colocou que você ia realizar uma oficina, que você ia realizar uma roda de conversa, um bate-papo numa escola pública. Então, aqui você vai fazer um resumo da contrapartida obrigatória. Olha, fizemos isso, mas que será comprovado no relatório anexo. Perfeito. Por quê? Você vai ter que fazer um relatório anexo sobre a contrapartida obrigatória. Agora, os principais obstáculos, eu também já expliquei na aula 1 como é que você coloca os seus principais obstáculos. Então, você vai descrever quais obstáculos que você teve. Depois vem os benefícios alcançados, que eu também já expliquei na aula 1. Esses benefícios alcançados, eles estão ligados ao cumprimento das metas e objetivos do seu projeto. Então, é importante você fazer esse elo de ligação, tá? O público previsto, se no seu projeto tinha público, qual é o público que você previu, o público alcançado, lembrando que é muito importante que o público que você colocou que ia alcançar, que você coloque que você alcançou de fato, que você comprove. Por quê? Se você colocou lá que você atendia 150 pessoas e você atendeu 10, você não cumpriu o objeto.
a CCL pode exigir que você devolva o recurso, porque o seu projeto foi muito, muito fraquinho, tá? Então é preciso você garantir que o público que você propôs vá conferir a sua atividade, tá? Aí aqui agora vem a hora de você anexar os anexos, que a gente já falou, de ações executadas. Então você vai anexar o arquivo de ações executadas, e esse arquivo de ações executadas, ele é dividido em 4 informações, que eu já expliquei na aula 1. A primeira parte vai vir um descritivo, você vai narrar a história do seu projeto, do primeiro dia que recebeu o recurso até o último dia. Ah, recebemos o recurso, fizemos a contratação da equipe, pagamos a equipe, parará, houve reunião da equipe, parará, houve reunião com autoridades, houve reunião, tudo aquilo que aconteceu no seu projeto. Depois você vai vir comprovando com fotos. É a segunda parte do seu relatório de ações executadas. Aí você vai colocar as fotos e vai identificar as fotos. Reunião com equipe é realizada em tal dia. Reunião com autoridade. Atividade de tudo aquilo que você desenvolveu, você vai colocando fotos, tá? Se você tem entrevista, se você tem vídeos, printa a entrevista, coloca o link para que eles possam acompanhar. Depois, você vai ter um anexo contendo material de divulgação. Tudo aquilo que você divulgou do seu projeto. É muito importante que vocês busquem publicações, que vocês busquem fazer uma matéria jornalística, informando que o seu projeto está acontecendo. Mande para a CCEL ou mande para o jornal da sua cidade. Garanta que saia pelo menos em algum jornal. Além disso, publique no seu Instagram, publique no Instagram do proponente, coloque lá, depois você vai fazer um print e vai colocar o link para demonstrar que o seu projeto teve publicidade e que ele não foi realizado em segredo, porque recurso público precisa de publicidade. Por último, você vai falar sobre o público alcançado. Qual foi o seu público, né? Então, você vai descrever esse público, se houve participação em capacitação, em reunião e tudo mais, tem que ter o relatório de presença, a lista de presença e assim por diante, tá? Eu já expliquei como é que monta esse arquivo lá na aula 1. Quem tiver dúvida, nós vamos mostrar onde é que está a gravação da aula 1 para que você possa assistir. Vamos lá, Lorena. Então, vamos anexar esse arquivo do Ações Executadas, que ele é um arquivo com 4 informações nele somente, tá? Então, ó, vocês podem ver que a Lorena está buscando a pastinha de prestação de contas dela, ó, ela está com os arquivos todos nomeados. É isso que vocês precisam fazer antes de ir para o formulário online. Nomeia, monta o seu arquivo, tudo bonitinho, nomeia, porque na hora você só vai digitando e buscando o arquivo, tá? Então, agora ela vai buscar o arquivo do ações executadas, ela vai salvar as alterações, e ele vai ficar verdinho lá na lateral. O arquivo de comprovação de acessibilidade, tá? Você vai lá no seu arquivo. Então, o que, que você vai colocar no seu arquivo de acessibilidade? Você vai colocar aquilo que você se comprometeu em fazer sobre acessibilidade. Então, se o seu projeto tinha tradutor de Libras, foto do tradutor de Libras trabalhando e um relato. Houve tradução de Libras, parará, parará, parará. Houve impressão em braille, houve a obra foi feita com letras maiores. É isso, você precisa descrever aquilo que você prometeu em fazer. A prestação de contas nada mais é do que você cumprir com as promessas que você fez no seu projeto. Então, se lá no seu projeto você prometeu atingir 1.000 pessoas, você tem que atingir 1.000 pessoas. Se você prometeu fazer uma capacitação, você tem que fazer a capacitação e comprovar com a lista de presença dessa capacitação. Então, prestação de contas é cumprir as promessas que a gente faz. Por isso que quando a gente vai vivendo muito essa coisa de projetos, a gente vai se preocupando com as promessas, né? Olha, se eu colocar isso, eu vou dar conta de fazer? Será que eu consigo fazer? Então, se eu não consigo fazer, eu não coloco, porque depois é melhor do que você ter um projeto aprovado e não dar conta. Agora, o arquivo de comprovação da contrapartida obrigatória, tá? As contrapartidas obrigatórias é aquilo que você colocou lá nesse ícone.
Então, se você colocou, vou realizar uma roda de conversa na escola tal, você vai ter a foto da roda de conversa, um descritivo sobre a roda de conversa, e vai ter também as listas de presença dessa roda de conversa, tá? Então, tudo que for reunião, roda de conversa, seminário, evento fechado, lista de presença, tá? Com o nome, a data certinho para o cumprimento e as fotos e o relato. Depois você vai subir o certificado de participação das oficinas de capacitação. Então, se você participou da oficina 1, já preencheu sua lista de presença, participa agora nessa, você preenche também que você vai receber o certificado de participação na oficina de capacitação. Esses certificados vão começar a ser liberados a partir da semana que vem, quando a gente encerrar essa última leva de capacitação. Aí a gente vai começar a liberar os certificados, tá? Prestou contas do objeto? Vocês viram? Isso ali foi a prestação de contas do objeto. Muito simples. O que vai te dar trabalho é você montar os anexos. Mas ali é aquilo, subiu o resuminho, anexo, 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 perfeito. Prestou contas do objeto. Agora vai vir a análise socioeconômica e acabou a prestação de contas para a pessoa física e para a pessoa jurídica com fins lucrativos. E aí é só enviar. Agora, quem é a associação OSC vai ter mais um passo à frente, que é a prestação de contas financeira, que eu vou mostrar. Então, agora, nós vamos entrar na análise socioeconômica, que ela é uma análise feita pelo Observatório da Cultura do Estado, que está integrado dentro do seu formulário de prestação de contas. E esses dados são muito importantes. Para quê? Para que a cultura tenha informações sobre o impacto dos projetos na cultura no Estado, tá certo? Porém, essas informações que estão aqui, vocês vão ter que fornecê-las na base da veracidade. Não forjem, não inventem números para poder colocar aqui. Você tem que ser o mais honesto possível, senão a gente vai, no fim, frigir dos ovos, a gente vai mentir para a gente mesmo, né? Então, agora, na pesquisa socioeconômica, vocês vão inserir os dados e as informações como, de fato, aconteceu no seu projeto. Então, a primeira pergunta do formulário de socioeconômica é: para a realização do projeto, qual a porcentagem de utilização de mão de obra local? Qual é essa mão de obra? É a pessoa física, tá? Então, digamos que a sua equipe do seu projeto tem 10 pessoas. Aí você vai olhar para as 10 pessoas e vai dizer: 3 dessas pessoas são contratação de pessoa física. Então, o meu percentual de obra local é 30%, tá? Porque em cima de 10 é 30%. Para a realização do projeto, qual a porcentagem de contratação de empresas locais? Então, se você tem 10 pessoas, 10 contratações na sua equipe, você vai olhar, dessas 10 contratações, 3 foi pessoa física, mas eu tenho outras 7 contratações de pessoas jurídicas com fins lucrativos. Então, é 70% da sua equipe é empresas com fins lucrativos locais, tá? A realização do projeto contribui para a valorização da cultura nacional? Se forte, se moderado ou se fraco. Então, se o projeto de vocês contribui para a valorização da cultura nacional, vocês assinalem aquilo que vocês acharem melhor, tá? A realização do projeto incentivou diretamente a participação local na execução do projeto. Então, o projeto de vocês, para ser feito, precisou da participação da população local, né? Se sim, com consistência, se sim, sem consistência, ou se não, tá? Aí vocês assinaram. Ações do projeto ocorreu principalmente onde? Você vai dizer se foi em Cuiabá e Várzea Grande, ou se foi em outros locais de Mato Grosso. Então, você vai lá e assinala onde foi, tá? Houve interação com projetos sociais locais no decorrer da execução do projeto? Isso, assim, se o projeto de vocês, para ser executado, precisou do apoio institucional de outros projetos, seja para divulgação, seja para emprestar um equipamento. Se você precisou, você coloca ali, sim, forte, moderado ou fraco, né?
Para a realização do projeto, houve ou haverá investimentos em infraestrutura. O que é infraestrutura? Infraestrutura é locação de equipamentos. Então, digamos que você... Ô, Lorena, você não assinalou a de cima, tá? Tá, pode pôr forte aí. Ali, se você colocou que teve infraestrutura, você vai dizer qual foi a sua infraestrutura. Palco, tenda, som, assim por diante. Mas se o seu projeto não tem nada disso, você coloca lá que não, que aí não abre esse espaçozinho para você preencher qual foi a infraestrutura desejada, tá? O seu projeto tem potencial de geração de negócios? Então, se ele tiver potencial de geração de negócio, você vai colocar ali sim com consistência, sim sem consistência, ou não, tá? Agora, a Cecel quer saber como que é o público do seu projeto. Oi, Pantaneiras, pode perguntar. Bom dia. Essa questão de com consistência, sem consistência, como seria? Então, esse questionário foi montado pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio, né? E, então, assim, com consistência é forte, né? Então, se o seu projeto tem um potencial forte de geração de negócios, ele tem consistência, isso é forte. Se ele tem um potencial de negócio, mas é sem muita consistência, não é algo forte, é algo mediano ali que talvez poderia gerar um negócio, ele é sim sem consistência. Agora, se ele não tem potencial nenhum de negócio, você vai assinalar um não, tá certo? Esse termo foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, eles têm um objetivo estratégico em cima dessa resposta, né? Mas é isso. Sim, com consistência, quando ela é muito forte para a geração de negócio. O sem consistência é quando é raso a coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. E o não, tá bom? Então, seria um sim, um não e um talvez na interpretação, tá? Agora, a Cecel quer saber como é que foi dividido o seu público direto do seu projeto. Quem é que a gente considera como público direto? Então, eles querem saber o percentual de mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBT, povos e comunidades tradicionais envolvidos diretamente no seu projeto. Quem que é a equipe direta do seu projeto? É quem está recebendo, é quem está diretamente ligado no seu projeto. Fora eles, os voluntários, aqueles voluntários mais presentes, aquelas pessoas que você contou com o apoio delas, mas que ela não recebeu, mas que ela teve um impacto diretamente na execução do seu projeto. Então, essas pessoas entram dentro dessa contabilidade que você vai fazer. Então, vamos lá. Digamos que na sua equipe você possui 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, quantas delas são mulheres? 50% da minha equipe de 10 pessoas, 5 delas são mulheres. Então, 50% de mulheres. Dessas 10 pessoas, quantas delas são pessoas pretas? 4 pessoas da minha equipe são pessoas pretas de fato, né? Então, você vai colocar ali pessoas pretas, né? 40%. Pessoas LGBT. Das minhas 10 pessoas, 3 são LGBTs. Então, é 30%. Dos povos e comunidades tradicionais, você tem ali 2 pessoas, então é 20%. Observa-se que dentro dessas 10 pessoas, uma única pessoa pode estar em várias categorias. Pode existir uma mulher preta, LGBT e pertencente a uma comunidade tradicional de quilombola, por exemplo. Só que quando você vai fazer o rateio, você faz por categoria. Então, a mulher pode entrar lá dentro dos 50%, ela pode entrar também dentro de pessoas pretas, e assim você faz sua divisão por segmento que eles estão solicitando, tá bom?
Agora, a CECEL quer saber o que o seu projeto gerou de renda em algumas áreas, tá? Por que que é importante a CECEL saber desses dados? Porque quando ela somar o valor do seu projeto com o valor de mais 1.000 projetos que foram aprovados, ela vai ter um montante interessante para dizer para os deputados, para o governador. Quando ela for lá buscar mais recursos de investimento, ela vai dizer, olha, o recurso que foi para a cultura, ele impactou na área, por exemplo, de transporte, tantos milhões de reais. Né? Porque tem um dado, tem uma pesquisa que trouxe esse valor. Então, aqui no custos com transporte, ó, você vai dizer quanto que você gastou de transporte. Então, às vezes, no seu projeto, tem lá uma rubrica de transporte. Ah, R$ 500 de transporte. Mas não é só isso que a sessão quer saber. Ela quer saber, sim, desses R$ 500 de transporte, mas ela quer saber também daquilo que a sua equipe gastou de transporte. Então, você vai perguntar para a sua equipe, fulano, quanto é que você gastou aqui para a execução do projeto, para pegar Uber, ônibus e tudo mais? Ah, eu gastei R$ 100. Anota. Fulano, você gastou quantos? Ah, eu gastei em torno de R$ 50 de combustível. Outro 200, 300. Aí você vai somar o que a sua equipe gastou do bolso, mais o valor do projeto, e vai chegar ao valor final. Então, digamos que a gente chegou ali no valor de R$ 2.500 de transporte. A mesma coisa vai valer para a alimentação, tá? Se você tem no seu projeto previsto o valor de R$ 1.000 para alimentação, você vai perguntar para a equipe quanto é que a equipe gastou de alimentação do bolso delas. Ah, somando os 1.000 mais 3.000 da equipe, R$ 4.000 de alimentação. Os custos totais com hospedagem, a mesma coisa. Se no seu projeto estava previsto hospedagem, você vai somar mais aquilo que a sua equipe gastou. Então, vamos pôr ali R$ 4.000 de novo de hospedagem. Agora, os custos totais de lazer e entretenimento. Isso, a CECEL quer saber o que a sua equipe do projeto gastou com lazer e entretenimento. Ah, algum dia vocês se reuniram e foram para um show, foram assistir um espetáculo, foram para um barzinho tomar uma cerveja, não? Então vocês somam tudo isso. Olha, como entretenimento, o nosso grupo do projeto gastou R$ 3.000, tá? Então vocês colocam ali a informação de R$ 3.000. E por fim, vem os custos com outras demandas. Tipo, você teve demanda de papelaria, você teve demanda daquilo que não estava previsto na sua planilha pensando, mas você teve uma demanda de farmácia, você teve uma demanda de supermercado, entendeu? Então, tudo isso você vai somatizando e aí você pode pôr ali, de repente, dê um valor de R$ 500. Esses valores vocês não precisam comprovar. Por isso que eu disse no princípio da veracidade. Então, vocês precisam perguntar para a equipe, fazer uma somatória do que foi gasto, para poder fazer essa informação, e essa informação ser de fato verdadeira, porque ela faz parte de uma pesquisa. Tá. Agora, vocês vão demonstrar as despesas previstas na sua planilha inicial, observando que essas informações financeiras que vocês estão colocando aqui não é a prestação de contas financeira. Aqui é apenas dados para que o Observatório da Cultura faça uma leitura sobre o gasto dos seus investimentos, tá? Então, vocês não vão ser punidos, não vão ser avaliados, não vão receber qualquer notificação referente ao que vocês colocarem aqui na pesquisa socioeconômica. Então, vamos lá. Digamos que na primeira despesa do projeto de vocês seja o coordenador geral, tá? Então, o coordenador geral vem lá. O valor do item que você preparou para o seu coordenador geral, bota ali R$ 5.000. Esse coordenador geral seria de Cuiabá. Bota ali, Cuiabá. Depois você vai colocar o auxiliar de coordenação. Auxiliar de coordenação, R$ 2.500. O seu auxiliar de comunicação, ele é de Rondonópolis. Aliás, seu auxiliar de coordenação. Agora você vai pôr um assessor de comunicação.
Isso aqui, gente, é um exemplo apenas do que vocês teriam na planilha financeira. Vocês vão descrever a planilha financeira de vocês exatamente. R$ 2.500, você vai colocar ele de Cuiabá. Essa é a sua planilha financeira. Digamos que você colocou ali tudo. Agora, você vai na tabela de baixo, colocar a planilha financeira real, que é aquela que você executou de fato, não aquela planejada que você colocou em cima. Então, vamos lá. Coordenador geral, você vai repetir. O valor do coordenador geral é 5 mil, ok. E ele também é de Cuiabá, manteve-se, não teve alteração no coordenador geral. O auxiliar de coordenação, você conseguiu ele por um valor menor, você conseguiu ele por R$ 2.000, e ele não é mais de Rondonópolis, você conseguiu ele em Cuiabá. Então, mudou. Tá vendo ali que já muda? O seu assessor de comunicação, R$ 2.500. Só que o seu assessor de comunicação você conseguiu em Várzea Grande. Então, vocês veem que a planilha inicial nem sempre é a planilha final, porque às vezes há alguma alteração. Porque na planilha inicial você previa um valor para ser gasto. E na hora de você fazer os 3 orçamentos, você conseguiu um orçamento menor, por exemplo, aqui no auxiliar de coordenação. Tá bom? Oi, Pantaneira. Oi. Por exemplo, assim, teve um momento que você falou sobre ser de Mato Grosso, né? Mas no meu caso, foi digitalização de acervo do Cineclube Cochoponés. Uhum. E essa digitalização, ela foi feita por um laboratório no Rio de Janeiro, porque não tem isso aqui em Mato Grosso. Uhum. Tudo certo, né, sobre isso? Tudo certo. Se você já indicou lá na sua inscrição que seria esse laboratório, Não, não necessariamente tá. que seria este laboratório, porque até seria um outro em São Paulo, mas aí esse é de uma universidade pública e a gente conseguiu até uma certa parceria com eles. Eles fizeram até a mais do que seria o Tá. combinado E inicial. para você contratar eles, você fez os 3 orçamentos? Sim. Ah, Na perfeito. verdade, 3 não, porque nem tem 3 empresas disso, mas foram 2, né? Perfeito. Então, lá na hora de você prestar contas, que você vai colocar lá a planilha. O seu não presta conta financeira, né? Mas você precisa fazer a sua prestação de contas financeira para você ter ela arquivada. Na hora que você for fazer, você coloca lá na observação, na folha inicial, igual eu expliquei lá na capacitação 01, na folha inicial você diz: este serviço possui apenas 2 orçamentos, porque no Brasil só existem 2 empresas que realizam esse serviço. Pronto, tá? Que aí fica ali, ok, a questão dos 2 orçamentos, porque a lei fala 3 orçamentos, né? Mas, tranquilo, Sim, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de São Paulo, pode ser de qualquer um outro estado, não tem problema, desde que siga essa regrinha dos orçamentos, tá? tá legal. Uhum, obrigada. Pode avançar, Lorena. Aí eu queria que a Lorena voltasse lá embaixo para vocês verem que tem uma teclinha escrita anterior. Quando você clicar nessa anterior, você vai voltar. Tudo aquilo que você digitou está salvo, tá? Então você pode ir montando esse seu relatório com o tempo. Olha, eu já preenchi isso, agora eu vou voltar lá para preencher mais isso. Então você primeiro, antes de ir para o relatório, você monta os seus arquivos para colocar. Agora é a hora de você colocar a sua programação, o seu cronograma. E aí, gente, é o cronograma de fato que você executou, tá? Então, digamos que a primeira atividade lá era a contratação de equipe. Então, você vai colocar a data de início da contratação da equipe, a data de final, e assim você vai indo. Sempre dividido por etapas, né? Então, a etapa 1 é a etapa da pré-produção, a etapa 2 é a etapa da produção, a etapa 3 é a etapa da execução e a etapa 4 é a etapa da pós-produção. Então, do mesmo jeitinho que vocês montaram um cronograma, vocês vão descrever ele aqui, porém com as datas reais de execução, tá? E aí, tá vendo esses sinaizinhos de mais e menos?
Esses sinaizinhos é onde você aumenta a linha ou você diminui a linha e assim por diante. Só que vocês precisam observar que se vocês colocarem uma linha e não preencher ela, o formulário não vai para frente. Então você tem que voltar lá e diminuir essa linha para ele poder ir para frente, se ela estiver em branco, tá? E aí, encerra a sua prestação de contas quem é pessoa jurídica com fins lucrativos e pessoa física. Então, a prestação de contas de vocês encerrou aqui, tá? Então, foi apenas a prestação de contas do objeto e o formulário de análise socioeconômica. O que isso quer dizer? Isso não significa que você não precise fazer sua prestação de contas financeira. Nós já falamos sobre isso na aula 1 e já expliquei como é que você monta a sua prestação de contas financeira. Por quê? Pensa comigo. Você vai mandar esse seu relatório de prestação de contas final do ano. Vai demorar uns 3 anos para eles poderem analisar a sua prestação de contas. E digamos que daqui 3 anos, há alguém que está lá, talvez é alguém que nem esteja na CECEL hoje, identifique que o seu projeto não cumpriu o objeto. Aí ele vai solicitar de você sua prestação de contas financeira. E aí você não fez. Você não guardou a nota fiscal, você não guardou a documentação. E aí? Você vai ser obrigado a devolver o dinheiro. Então, você precisa fazer a sua prestação de contas financeira. Você só não tem a obrigação de enviar nesse momento, mas você precisa fazer para que você não seja pega de surpresa. Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas com fins lucrativos, o projeto de vocês se encerra aqui. Aqui é só clicar em enviar. Agora, para instituições do terceiro setor, que são as associações sem fins lucrativos, elas continuam aqui. Então, nós vamos continuar o formulário para elas. Agora entra a parte da execução financeira. Então, qual é o primeiro documento que você vai pôr? O extrato completo da conta bancária. Tá? Você vai tirar o extrato completo dessa conta bancária. A Lorena já está lá na pastinha dela, bonitinho, o extrato geral da conta. Então, ela vai anexar esse extrato, tá? Ela vai salvar as alterações. Tá vendo lá que ficou verdinho? Agora, o extrato da aplicação financeira, porque a aplicação ela é obrigatória para todos os projetos. Caiu o dinheirinho na conta, tem que fazer a aplicação. Então, ela vai lá buscar o extrato da aplicação financeira e vai anexar no arquivo, tá? Vai salvar as alterações. Agora, o documento de encerramento da conta. Você precisa encerrar a sua conta. Então, você terminou tudo, zerou, eu já expliquei lá na aula 1 como é que você faz para zerar a sua conta. Então, ali é o documento de encerramento da conta, anexou, tá? Bonitinho, salvou operações. Agora é o formulário de prestação de contas do SIGCOM. Por quê? As instituições do terceiro setor, além dela prestar contas aqui, ela presta contas no SIGCOM. Por quê? As associações, a forma dela se relacionar com o Estado do Mato Grosso é através de convênios. Por isso que o projeto dela é via sistema de convênios, que é o SIGCOM, tá? Então, ela presta contas lá, ela sobe todas as guias e aquelas guias vai gerar um arquivo em PDF. E esse arquivo em PDF no SIGCOM que vai vir aqui para poder ser enviado. Então, quem é instituição do terceiro setor tem um trabalho maior, mesmo tendo recebido um valor menor que os outros, tá? Mas essa é a forma de relação com o governo do Estado. Pode passar. Agora vem a parte da execução financeira. Então, o valor do termo, né? Então, digamos ali que o seu valor era 50 mil e o seu projeto rendeu 5 mil. Se esses 5 mil foi revertido diretamente para o projeto e você zerou a conta, bonitinho, que você gastou tudo com o projeto e você fez a devolução na conta da CECEL, esse saldo vai ser, você vai considerar o saldo como zerado, tá? Então, você utilizou o recurso, fez a devolução, então o saldo na sua conta vai ser zerado.
Vamos lá, vamos descer. Planilha orçamentária. Aí agora você vai começar a prestar contas. E a prestação de contas, ela é por rubrica. Então, se você tem lá 5 rubricas no seu projeto, você vai prestar contas daquelas 5 rubricas. Então, vamos lá na etapa da pré-produção. Tá? O valor previsto ali era R$20 mil. E o valor gasto foi de 20 mil. Essa despesa, aí ele vai botar o CNPJ de quem recebeu, e essa despesa referia-se a coordenador geral. Só que o coordenador geral recebeu esses 20 mil em 5 parcelas de 4 mil. Então, ali, número de pagamentos nessa despesa, 5. Então, houve 5 pagamentos para essa despesa. Então, você vai aqui relatar as datas dos 5 pagamentos. Pagamento 01, data tal. Pagamento 02, data tal. Pagamento 03, data tal. E assim por diante até completar os 5 pagamentos. E qual foi o documento fiscal, né? Qual foi esse documento fiscal? Que é nota fiscal. O número da nota fiscal, você vai botar aqui o número das 5 notas fiscais. Nota fiscal 01, o número. Nota fiscal 02, o número. Nota fiscal número 3, o número. Você vai descrever ali. Você vai colocar também a data da emissão. Data da nota fiscal 01, data tal. Data da nota fiscal 02. Você precisa descrever ali, tá? E no final, o valor total. Quando você colocar o valor total, vai vir ali, tá vendo, o anexo do arquivo. Esse anexo do arquivo é um arquivo que vem com os 3 orçamentos, que vem a nota fiscal, o comprovante do pagamento, o contrato, se houver, lembrando que a CCL não obriga a ter contrato, tá? Assim, dá uma paradinha nessa coisa aí, Lorena, que a CCL não obriga a ter contrato, mas é muito importante que vocês tenham. Então, nesse arquivo, a primeira folha desse arquivo é isso aqui. Vai vir essa tabela que a gente já deixou ela em Word para que vocês vejam. Então, a primeira folha vai vir a cópia dos 3 orçamentos. Então, o coordenador geral desse projeto, ele não tem 3 orçamentos, porque ele já foi apresentado no início da inscrição. Então, já vem aqui a observação. A contratação deste profissional não possui 3 orçamentos devido ao seu nome e currículo já estarem informados no ato da inscrição. Cópia do contrato. Se essa contratação do coordenador geral tem cópia do contrato, você vai colocar ali. Nota fiscal. Se tem nota fiscal, ok. Comprovante da transferência bancária, ok. E a imagem do serviço prestado. Então, a Lorena vai colocar ali, ó, o contrato anexado, a nota fiscal, o comprovante do PIX e a imagem do serviço sendo prestado, que nesse caso aqui era um fotógrafo. Então, é muito importante que vocês saibam que o anexo daquela despesa tem que trazer essas informações. Porque quando o fiscal pegar aquela despesa para analisar, ele vai ver, esse profissional aqui não tem 3 orçamentos, porque ele já foi informado lá no ato da inscrição. Então, eu não vou precisar notificar esse proponente a me apresentar 3 orçamentos, porque eu já estou sabendo aqui. Tá? A nota fiscal também está aqui, o comprovante da transferência também está aqui, até a foto do profissional trabalhando está aqui. Perfeito, prestado conta 100%. Tá? Então, agora nós vamos para um segundo exemplo. Na fase da produção. Como que é o nome da empresa? Como que é a empresa que você contratou, Pantaneiras? É a empresa de quê? Lupa, laboratório de... Digitalização. Isso, de audiovisual. Pronto. Então, coloca aí, Lorena, a despesa laboratório. Não, você não coloca o nome da empresa, não. Você coloca só o nome da despesa. Laboratório de digitalização. Digitalização de acervo, no caso. Digitalização de acervo. Essa foi a despesa. Então, digamos que você estava previsto ali R$30 mil para digitalização de acervo. E aí você
conseguiu um valor menor. Você conseguiu por 28 mil. Então, o valor gasto foi ali 28 mil reais. Esse serviço da digitalização de acervo, aí você vai colocar o CNPJ da empresa, que é o CNPJ da Lupa. Aí ali o número de pagamento. Você fez um único pagamento para a Lupa fazer esse serviço. Então, a data do pagamento, você já vai colocar ali a data desse pagamento, o documento que foi feito foi nota fiscal, o número dessa nota fiscal, a data da emissão dessa nota fiscal e o valor de pagamento, que foi 28 mil. E aí você vai anexar o arquivo. No arquivo você vai anexar no seu caso, né, os 2 orçamentos. Aí lá na folhinha de rosto, né, volta lá, Lorena, para a gente explicar para ela. Ali, ó, onde está a cópia dos 3 orçamentos, onde está a observação, você vai colocar: esta despesa possui apenas 2 orçamentos, por se tratar de ter apenas 2 empresas no Brasil que realizam esse serviço, tá? Cópia do contrato, se você fez contrato com eles, você coloca, é muito importante que você tenha feito contrato com eles. A nota fiscal, ok, você vai ter na sua comprovação. O comprovante da transferência bancária e a imagem do serviço prestado. Então, é muito importante ter a imagem deles fazendo essa digitalização desse acervo. Então, ali você vai anexar o orçamento 01, você vai anexar o orçamento 02, não vai ter o orçamento 3, que está aí nesse arquivo, mas né, vai ser só 1 e 2. Aí você vai colocar o contrato que você assinou com a empresa Lupa. Depois você vai ter a nota fiscal da Lupa. Depois você vai ter o comprovante do Pix dessa Lupa e a imagem deles fazendo a digitalização. Pronto, você já prestou contas daquela despesa, tá bom? Só uma coisinha. No caso, assim, dessas imagens deles fazendo, são eles lá no laboratório trabalhando. Exatamente. Pede para alguém fazer foto de alguém digitando no computador, uma foto da pessoa trabalhando, uns prints de tela deles fazendo a Porque eles digitalização. mandaram, né, todos os relatórios dos filmes e as digitalizações. Perfeito. Então, você vai anexar esse relatório, esse relatório do prestação de contas, que eles desenvolveram, você anexa nesse comprovante de que eles fizeram, tá? Nesse arquivo de prestação de contas, você pode anexar esse relatório deles, dos trabalhos que eles desenvolveram. Tá, beleza. Tá? Pronto. Então, ali você vai descrever todas as suas despesas financeiras. Vocês veem que o campo está bem tranquilo, dá para vocês colocarem, super de boa. Então, agora é só avançar. Adriano, seu microfone fechou. Pronto, agora abriu. Está vendo essa imagem do confirmação de envio? Ela vai aparecer para quem é pessoa física e pessoa jurídica com fins lucrativos, lá quando encerra o formulário de prestação de contas do socioeconômica. Aí vem essa confirmação de envio, tá? Ela só veio aqui agora porque precisou passar primeiro para a prestação de contas financeira. Então, clicar em enviar. Ela vai ter aqui no cantinho superior imprimir sua resposta, ou a sua resposta vai para o e-mail. Agora, como vocês estão vendo, essa é a resposta de tudo aquilo que vocês preencheram no formulário. Tem a data lá em cima, o horário, as informações que vocês inseriram, que vocês colocaram, bonitinho, tudo certinho, documentos anexados, tudo certinho, tá? Então, vocês vão pegar esse anexo que chegou no e-mail de vocês vão assinar de maneira digital, e aí vocês vão pegar o ofício de envio da prestação de contas, que está lá na pastinha, que a Lorena vai compartilhar com vocês.
o modelo do ofício de encaminhamento da sua prestação de contas, tá? Então, esse ofício está lá na pastinha, que a gente vai abrir daqui a pouco, na pastinha de material editáveis, lá onde a gente tem modelo de orçamento, modelo de contrato, e assim por diante, que é essa pastinha que a Lorena vai jogar o link para vocês. Tá vendo essa pastinha? Tem ali o modelo do ofício de encaminhamento ao secretário de Estado, tá? Então, você coloca a sua logomarca lá em cima, o secretário Davi Moura, você preenche, anexa e assina e manda esse arquivo mais o arquivo da sua prestação de contas para o e-mail do protocolo da CECEL. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse e-mail com esse documento, esse arquivo e todos os anexos e você vai imprimir. Você vai imprimir, vai guardar num lugar bem, bem tranquilo da sua casa, numa pastinha identificada, porque se em algum momento a CECEL procurar, você tem ele impresso. Mas você também vai salvar num pendrive, você vai salvar num HD, você vai salvar numa nuvem de e-mail. Onde você puder salvar, você vai deixar salvo. Porque pode ser que daqui 4, 5 anos vocês sejam surpreendidos com a solicitação da sua prestação de contas e você já tem ela ali pronta, tá? Então a Lorena já jogou aqui no chat o link da pasta compartilhada. Abre a pasta, Lorena, para me explicar para eles, ó. Então, quando você abre a pasta, você vê aqui, ó, tem planilha de orçamento, modelo de recibo, modelo de planilha de gasto, modelo de cotação de preço, modelo de contrato, modelo de cotação de material de consumo. Isso aqui é modelo para quem não sabe fazer, tem aqui o modelinho. Aí você diz, não, eu quero assistir a aula 1. Aí você vai clicar ali em tutoriais digitais de aula gravada, vai abrir, quando você clicar nesses tutoriais digitais de aulas gravadas, vai abrir todos os editais. Aí você vai selecionar o teu. Aqui vocês são edital 6, né? Então você clicou em cima do edital 6, vai abrir a gravação da capacitação de prestação de contas, da aula de execução, a gravação da prestação de contas, os slides da prestação de contas e os slides da execução de projetos, e daqui a pouco, essa gravação que nós estamos fazendo aqui também vai estar aqui à disposição para vocês acessarem nessa pasta, tá certo? Aí tá todos os slides, tudo que nós orientamos na aula 1, sobre prestação de contas, quem faz, quem não faz, como é que tem que ser, tá bom? Então, agora eu me coloco aqui à disposição, se vocês têm alguma dúvida, para que a gente possa esclarecer vocês. Tem dúvida no chat, Lorena? Acho que não, né? Nenhuma dúvida no chat. Eu estou colocando aqui o link dos materiais editáveis e o registro de presença. Tá, muito importante que vocês assinem a lista de presença para que vocês recebam o certificado, tá bom? Então é isso, minha gente. A gente está sempre aqui, vocês não estão sozinhos, tá bom? Tem dúvida, manda zap. A gente sempre responde vocês no mesmo dia que vocês enviam o zap. É que a gente tem uma lista de atendimentos, mas a gente sempre responde no mesmo dia. No máximo, quando você manda ali no final do dia, a gente responde já no outro dia. Não tenham dúvidas. Quando tiverem, venham falar com a gente. Tem aí os arquivos. Toda sexta-feira a gente faz um plantão online para que vocês possam entrar e sanar a dúvida de vocês ao vivo, tá bom? Então, é isso, minha gente. Um grande abraço e até a próxima. Boa tarde, bom dia. Rapidamente, só uma dúvida aqui. Oi, Gilson, sim. Tudo bem? Tudo. Obrigado, tá? Pela explicação aí, foi super tranquilo. Acho que vai facilitar bastante a nossa vida. Uma dúvida em relação a pagamento pessoa física, né? Porque na última live que teve, o pessoal não conseguiu ter uma clareza em relação a essa resposta, né? Vamos supor, a gente paga uma pessoa física no valor de 4.500, certo? Essa pessoa vai recolher o INSS, vai recolher o ISSQN para poder retirar a nota e tal, e vai incidir sobre esse valor, por exemplo, outros impostos, certo? Como o INSS, né? Dependendo da renda da pessoa, pode incidir imposto de renda e tal. Eu lembro que lá atrás, né, alguns anos atrás, nós éramos obrigados a colocar
o comprovante de pagamento desses impostos, não é? No caso dessa prestação de conta específica, como é que vai ficar esse recolhimento dos impostos, né, para além do ISSQN? Vai ser recolhido pela pessoa física, é de responsabilidade dela, nós, proponente, teremos que apresentar alguma espécie de comprovante de que essa pessoa fez esse pagamento, enfim, alguma coisa nesse sentido? Você já tem uma posição sobre isso? O seu projeto o seu proponente é pessoa física ou jurídica? Pessoa física, sou pessoa física. Então, Gilson, o que a gente orienta, né? O termo de compromisso que você assinou com a CECEL, lá ele diz que você precisa enviar os comprovantes de recolhimento de impostos. Uhum. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte, é consultar um contador para ele te dizer, porque existem várias situações. Quando é uma pessoa física contratando uma outra pessoa física, não existe o imposto patronal, porque ela não é CNPJ, então ela não paga o patronal. Mas há a incidência do imposto do INSS, né? Então, é necessário você procurar um contador e ele te dá essa orientação. Lembrando, assim, você não tem a obrigação de enviar agora, por ser pessoa física, a sua prestação de contas financeira. Entendi. Então, em resumo, você não precisaria, neste momento, comprovar. Mas a regra diz que você precisa recolher os impostos, né? Então, o que a gente orienta é você procurar um contador para ele fazer esse estudo, porque como você é pessoa física, incide sim o INSS. E esse INSS, ele é batido do valor bruto do que o proponente vai receber. Então, ele vai emitir a nota fiscal dele avulsa, ele vai pagar o imposto do ISSQN, né? Agora, o INSS, você geralmente, é assim que funciona, gera uma guia do INSS e você desconta desse valor dele e só faz o pagamento da pessoa, do pagamento líquido. Então, em via de regra geral, é isso. Mas a gente orienta que você procure um contador, vê se isso se aplica no teu caso. Você diz que é um projeto, um dinheiro que não é teu, que é um dinheiro que você recebeu de um projeto, e aí vocês identificam se vai fazer essa retenção de imposto, né? Se fizer essa retenção de imposto de INSS, quando for fazer a declaração de imposto de renda no ano que vem, vocês precisam informar, tanto você, professor proponente, que você pagou o INSS, descontou o INSS dessa pessoa, quanto ela vai dizer que recebeu o valor líquido seu, para não ter questão de malha fina, tá? Mas a orientação é um contador, e aí vocês tomam a decisão, se vocês já fazem o abatimento, ou se vocês não fazem e aguarda para ver se é notificado, aí se for notificado, faz o abatimento. Ok, perfeito. Tá? Obrigado. Bom, minha gente, é isso. Adriana, Né? é só para confirmar, né? A Pantaneira perguntou no grupo, no chat, até quando que tinha que entregar a prestação de contas. Eu respondi que até 30 dias após o término do projeto, não é isso? Exatamente. A gente está fazendo essa capacitação agora, mas não é agora que eu vou fazer isso. Não, vocês vão olhar o prazo de vigência. Então, assim, vocês receberam o dinheiro em dezembro. Vocês têm 1 ano para poder executar. A vigência mínima dele é de 1 ano. Mas se você terminou ele agora em agosto, abril e já quiser prestar contas, você já pode prestar contas. Né? Agora, não, mas está chegando para dar 1 ano e você não vai conseguir completar. Então, você tem direito a solicitar mais 3 meses. Aí, quando encerrar o seu prazo de vigência, você ainda tem mais 30 dias para elaborar a prestação de contas e enviar. Tá? Beleza, minha gente? Um abraço para vocês. Beleza, era isso mesmo. Obrigada. Tá, e até a próxima. Tchau, tchau.